Parte 1. Sua principal inteligência é a emocional. Capítulo 1. Inteligência emocional. Em 1998, eu tinha de 13 para 14 anos. E nessa época, eu passava por um momento de muitos questionamentos e momentos de conflitos existenciais. Eu me perguntava, por que eu estou aqui nessa terra? O que eu vim fazer aqui? O que eu posso fazer? Aonde eu vou chegar? Como que vai ser? Nessa ocasião eu me lembro muito bem de um dia onde tinha terminado de fazer minhas orações e naquele momento eu senti dentro de mim, no meu espírito, uma sensação extraordinária. E aquela sensação falou assim: você nasceu para algo grande. Naquele momento eu entendi que eu tinha nascido para fazer algo grande aqui nesse mundo. Eu tinha nascido para fazer realmente a diferença, tanto na minha vida e na vida de outras pessoas. Um tempo depois, eu tive acesso a um livro e comecei a ler, comecei a buscar e comecei a pesquisar sobre como eu poderia fazer a diferença. E nesse livro dizia que o sucesso é quando a oportunidade encontra a preparação. Eu disse, está aí. Essa é a chave. E daquele dia em diante, com 13 para 14 anos de idade, eu comecei a me preparar o máximo possível para que quando as oportunidades chegassem, eu conseguisse agarrá-las. E foi o que eu fiz. Comecei a ler e a estudar muito. Comecei a ouvir áudios de treinamentos e comecei a me aprofundar na mente humana, no desenvolvimento pessoal e pelo comportamento humano. Em 2004, quando tudo parecia ir bem, eu fui acometido de uma tuberculose. Foi um momento muito difícil. Fiquei internado 8 dias ali no hospital e pensava, vou morrer. Eu não conseguia andar por conta da doença, tinha perdido muito peso e estava parecendo um esqueleto humano. Tossia sem parar e meu pulmão já estava sangrando. Naquele momento eu pensei que ia morrer e comecei a me questionar. Poxa, será que minha vida vai acabar assim? Será que eu não terei a oportunidade de fazer coisas grandes? Eu estava muito frustrado. Eu não sabia o que iria ser da minha vida. Finalmente, depois de 8 dias, saí daquela enfermaria e comecei um tratamento para tuberculose durante 6 meses. Nesse período, aprendi uma grande lição. Meu estado emocional interfere na minha capacidade de seguir em direção aos meus objetivos. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos e os sentimentos dos outros, bem como lidar com eles. Segundo o pesquisador Gilberto Vitor, a inteligência emocional está relacionada a habilidades tais como motivar a si mesmo e persistir mediante frustrações. Controlar impulsos, canalizando emoções para situações apropriadas, praticar gratificação prorrogada, motivar pessoas, ajudando-as a liberarem seus melhores talentos e conseguir seu engajamento em objetivos de interesses comuns. Em suma, é a capacidade de entender outras pessoas. Considerando o pai da inteligência emocional, Daniel Goleman é um psicólogo, escritor e PhD da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O especialista foi o responsável por popularizar o conceito da inteligência emocional em todo o mundo, por meio do livro Inteligência Emocional, publicado em 1986 e que já vendeu mais de 5 milhões de cópias. Goleman ensina que o controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência de um indivíduo. Não há uma loteria genética que define vitoriosos e fracassados no jogo da vida. Embora existam pontos que determinam o temperamento, muito dos circuitos cerebrais da mente humana são maleáveis e podem ser trabalhados. De acordo com Goleman, portanto, temperamento não é destino. Daniel Goleman define a inteligência emocional
como a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e o dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Para Goleman, a inteligência emocional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso dos indivíduos. Como, por exemplo, o especialista aponta que a maioria das situações de trabalho e da vida são envolvidas por relacionamento entre as pessoas. Isso significa que pessoas com qualidades de relacionamento humano, como afabilidade, compreensão e gentileza, têm mais chances de alcançar o sucesso. Habilidades da inteligência emocional. Segundo Daniel Goleman, a inteligência emocional pode ser caracterizada em 5 habilidades. 1. Autoconhecimento emocional, capacidade de reconhecer as próprias emoções e sentimentos. A ausência desta habilidade de reconhecer os sentimentos nos deixa à mercê das emoções. Pessoas com esta habilidade são melhores pilotos das suas vidas. 2. Controle emocional. Habilidade de lidar com os próprios sentimentos, adequando-os a cada situação vivida. Tendo consciência das emoções negativas que nos bloqueiam, podemos nos liberar delas por meio de um processo dirigido pela razão. Se estamos tristes, podemos escolher pensar de maneira otimista. Da mesma forma que um passeio pode nos acalmar quando estamos furiosos. Porém, se não conseguimos reconhecer as emoções que estamos vivendo, dificilmente poderemos fazer algo a respeito delas. 3. Automotivação. Trata-se da capacidade de dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal. Se nos deixarmos levar pela ansiedade e pelos aborrecimentos, dificilmente conseguiremos nos concentrar na tarefa que estamos realizando. Por outro lado, se estivermos motivados, encontraremos prazer no trabalho e não perderemos a calma durante o período de espera pela gratificação. 4. Reconhecimento das emoções em outras pessoas. Diz respeito à habilidade de reconhecer emoções no outro e ter empatia de sentimentos. Empatia é outra habilidade que constrói o autoconhecimento emocional. Ela permite às pessoas reconhecerem necessidades e desejos nos outros, permitindo-lhes a construção de relacionamentos mais eficazes. 5. Relacionamentos interpessoais. Habilidade de interação com outros indivíduos, utilizando competências sociais. O relacionamento é, em grande parte, a habilidade de gerir sentimento de outros. É a base de sustentação da popularidade, da liderança e da eficiência interpessoal. Pessoas com esta capacidade são mais eficazes em tudo o que diz respeito às interações interpessoais. Desenvolva sua inteligência emocional. Todos os seres humanos têm a possibilidade de melhorar e desenvolver qualquer uma das habilidades destacadas por Goleman. A inteligência emocional pode ser desenvolvida, treinada e aprimorada com a construção de novos hábitos, novas formas de pensar e se comportar. Exercício: 6 passos para o controle emocional. Separe alguns minutos e aprenda o exercício abaixo. Sempre que tivermos um sentimento prejudicial e que te afasta dos seus objetivos, siga os 6 passos e responda as perguntas no final. Você se sentirá muito melhor. 1. Identifique o que realmente você sente. A. O que estou realmente sentindo nesse momento? Desafie sua resposta inicial. Se pensar, a princípio, eu me sinto zangado, faça-se outra pergunta. Estou realmente me sentindo zangado? Ou é outra coisa? Se é outra coisa, que nome essa emoção tem? Qual é a origem dessa emoção? B. O que você poderia fazer
para baixar a intensidade dessa emoção? O que teria que pensar diferente? O que você ganharia com isso? 2. Reconheça e aprecie suas emoções. Seja grato por existir uma parte do cérebro que lhe envia um sinal de apoio, um chamado à ação para efetuar uma mudança em sua percepção de algum aspecto da vida ou em suas ações. B. Cultive o sentimento de apreciação por todas as emoções e, como uma criança que precisa de atenção, vai descobrindo suas emoções, se acalmando quase que no mesmo instante. 3. Seja curioso sobre a mensagem que a emoção está lhe oferecendo. Ficar curioso o ajuda a dominar a emoção, resolver o desafio e evitar que o mesmo problema ocorra no futuro. A. O que eu quero realmente sentir? Em que você vem acreditando para se sentir como vem se sentindo? O que você está disposto a fazer para criar uma solução e dominar a situação agora? D. O que você pode aprender com isso? 4. Seja confiante. Lembrar uma ocasião em que sentiu uma emoção similar e compreender que você já teve sucesso ao controlar essa emoção antes. Como a controlou no passado? Com certeza pode controlá-la hoje. O que você fez no passado? B. Onde pôs o seu foco? C. Quais as perguntas que você fez naquela oportunidade? D. Quais foram suas percepções? E. Quais ações foram diferentes? 5. Tenha certeza de que pode controlar não apenas hoje, mas também no futuro. A. Enumere 3 ou 4 estratégias de mudar sua percepção quando ocorrer um sinal de ação. B. Quais os meios para mudar agora a maneira como comunica seus sentimentos e necessidades? C. Quais os meios para mudar as ações que adota nessa situação específica? 6. Fique animado e entre em ação agora. A. Fique animado por saber que pode dominar com facilidade a emoção e efetue uma ação imediata para provar que a controlou. B. Expresse-se pelo seu uso do que ensaiou anteriormente para criar uma mudança em suas percepções ou ações. O pensamento vigotskiano e o comportamento humano. Lev Semyonovich-Vygotsky foi um pensador pesquisador que nasceu na Rússia em 1896 e morreu em 1934. Aos 38 anos de idade, formou-se em Direito, História e Filosofia e desenvolveu uma psicologia singular e com características muito à frente de seu tempo. No Brasil, apenas na década de 80 é que ele apareceu como um teórico de influência. E isso se deu porque esse pesquisador, de certa forma, nos forneceu uma chave dourada que pode explicar muitas coisas em relação ao comportamento típico que nós brasileiros e latino-americanos temos sobre o restante do mundo. E de que o homem é um ser formado dentro de um ambiente cultural historicamente definido. Dentre as características básicas do trabalho de Vygotsky está o fato de ele ser um psicólogo experimental e um construtivista em oposição aos comportamentalistas do século XX. Assim, o primeiro ponto onde Vygotsky se mostra contra as teorias vigentes até ali aplicadas é a relação entre o pensamento e a linguagem, uma vez que ele aponta para o fato de que as funções da mente não são invariantes, mas mudam, portanto, há de se ressaltar o caráter de interdependência das funções psíquicas, ou seja, para ele, o ponto de vista comportamental é a análise em unidades, sendo o termo unidade visto como um produto que conserva
todas as propriedades básicas do todo, não podendo ser dividido sem que se perca. Transpondo para a perspectiva verbal, Vygotsky aponta o aspecto característico da palavra no significado dela, pois é nele que o pensamento e a fala se unem em pensamento verbal. Logo, o estudo das relações entre o pensamento e a linguagem é a análise semântica, isto é, a explicação dos significados das palavras. Tomando-se por base os primeiros estágios de uma criança, a palavra não é um símbolo de objeto, mas uma parte dele. Por exemplo, a palavra cadeira não representa ou substitui na mente dela o objeto cadeira, mas parte do mesmo. Somente mais tarde é que o caráter simbólico se desenvolve, pois há uma apropriação externa, utilitária do signo e só depois ocorre o desenvolvimento da estrutura lógica associada. Para tanto, Vygotsky propôs um estudo experimental e chegou à conclusão que a formação do real entendimento das coisas é um processo que só começa a ocorrer na adolescência. E o que existe até essa fase são formas de classificação distintas. Quando uma pessoa entra numa sala ou num curso qualquer, ela já possui uma bagagem cultural através de sua própria existência de vida, não sendo, por assim dizer, uma tábua rasa sobre a qual alguém e o ensino em si deixarão sua marca. Para o pesquisador, o desenvolvimento ocorre numa interação contínua com as suas contribuições. O aprendizado vem antes do desenvolvimento, ou seja, o aprender uma determinada tarefa influencia o desenvolvimento para além dos limites específicos dela. Quanto mais experiência de vida uma pessoa tiver, tanto mais ela imprimirá isso em coisas novas que aprender futuramente. E o que isso tem a ver com os assuntos desse livro? Tudo! Pois se já contamos com uma experiência de vida, se já possuímos uma bagagem de vivência, não importa se grande ou pequena, que oportunidades nos faltam para crescermos mais? O que ou quem nos tolhe? Que comportamentos ainda que nossos ou de outras pessoas podem nos limitar? Nada pode nos impedir de sermos, fazermos ou aprendermos qualquer coisa. Quando você finalmente entender que é grandioso demais para se sentir inferior, perturbado, desanimado, pense em todas as experiências, boas ou ruins, pelas quais já passou, em quantas coisas já aprendeu ao longo do tempo, e a sua incrível capacidade de transpor os obstáculos que a vida lhe impôs até então. Sim, porque se você está aí lendo esse livro, é sinal de que sobreviveu a tudo isso e, portanto, já pode se considerar um vencedor. A teoria do estado de flow. Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo húngaro, responsável por desenvolver a teoria do estado de flow, disse certa vez que a repreensão não leva à virtude. Quando as pessoas são reprimidas ou se reprimem por medo, suas vidas são necessariamente diminuídas. Só por meio de disciplina livremente escolhida, a vida pode ser aproveitada e ainda assim dentro dos limites da razão. Segundo essa ideia da teoria do flow, fluxo em português, esse é considerado um estado mental de operação em que a pessoa está totalmente imersa no que está fazendo, caracterizado por um sentimento de total compromisso e sucesso no processo da atividade, seja ela qual for. Dessa forma, para resumir esse conceito, por assim dizer, uma das principais características que faz com que uma pessoa chegue aos seus resultados naquilo que se propõe são a concentração e o foco, isto é, um alto grau de concentração e um limitado campo de atenção, onde não se pode desviar um segundo sequer, até que se obtenha os efeitos desejados. É o que comumente fazem os grandes inventores. Eles insistem
Persistem, concentram-se, focados 110% no que estão criando ou desenvolvendo, até chegarem ao topo da perfeição de seus inventos ou teorias. É nesse momento que eles alcançam o tão desejado sucesso. Assim, quando for executar uma tarefa, tente aplicar a teoria de flow, ou seja, mantenha-se um estado mental extraordinariamente atento, pois isso com certeza lhe renderá resultados impressionantes. Pode acreditar. Por que eu existo? Quantas vezes você já parou para questionar o motivo pelo qual você existe? Talvez em todos os anos de sua vida, nunca lhe passou pela cabeça que o fato de você ter nascido já é um propósito específico e insubstituível. Posso declarar com toda convicção que ninguém está vivo por acaso. Existe algo em que você pode se encaixar perfeitamente e isso irá lhe proporcionar felicidade, senso de realização e significância. Sua missão aqui não pode ser inventada, ela é descoberta aos poucos. Muitas pessoas passam a vida toda buscando preencher um vazio existencial e a maioria se vê frustrada, desanimada e desestimulada em sua profissão, vida pessoal, relacionamentos, finanças, e é nesses momentos que a intuição nos questiona. O que o mundo perderia se você morresse amanhã? Como gostaria de ser conhecido? Quais as marcas do legado que desejaria deixar para a posteridade? O que faria até de graça se fosse preciso? Quanto mais elevada e altruísta for sua missão, maiores serão os resultados financeiros. Os seus ganhos estão intimamente ligados aos problemas que você resolve. A complexidade da questão é a autoridade que você construiu ao redor dela. Pessoas motivadas por uma missão ou missões de vida causam um impacto positivo no meio onde vivem ou na empresa em que trabalham. O vazio que as pessoas sentem na vida profissional e pessoal será preenchido pela gratidão gerada pelos resultados que os outros terão ao serem tocados por seus legados ao longo de uma existência com propósitos benéficos. Isso gera uma inteligência emocional saudável e positiva. Como saber quais são os seus talentos? Se você é do tipo de pessoa que sempre está à procura de um novo trabalho, mas nunca se sente realizado em um novo emprego, por melhor que seja, toda vez em que você começa em um determinado emprego, dá tudo de si, chega antes do horário, sai sempre depois, enfim, é um funcionário exemplar, mas a empolgação dura no máximo 2 anos, e com o passar do tempo, apesar de mais experiente em sua profissão, o entusiasmo simplesmente desaparece. Você já chegou ao ponto de trocar inúmeras vezes de emprego em um único ano? Talvez tudo isso aconteça porque você ainda não descobriu o seu verdadeiro talento. Muitas vezes fazemos algumas coisas, como por exemplo, escolher uma profissão para seguir alguns padrões impostos pela sociedade, mas isso na verdade não te faz feliz. É possível sim ganhar dinheiro trabalhando com o que você gosta de verdade, com uma atividade que você se identifica profundamente. A partir do momento que você descobre qual atividade é essa, qual é o seu talento, naturalmente sua vida tende a fluir de forma positiva e você começa a se tornar uma pessoa mais feliz e otimista. Claro que você não precisa largar seu emprego de uma hora para outra e ir fazer o que te agrada e te faz feliz, mas sim que você pense, considere a possibilidade. Estude e analise a ideia e veja se ela é viável para você, se sua ideia pode mudar o seu futuro e te fazer mais feliz. Pessoas de êxito constroem o seu sucesso à noite, porque durante o dia elas fazem o que todos fazem, trabalham. Pense por um instante sobre os seus talentos e pontos fortes. Tente lembrar-se de situações em que você se destacou e realizou uma excelente atividade. E a partir daí, concentre-se nisso. Faça uso da teoria do estado de flow, focando no seu propósito.
Foco mais autoconhecimento de seus pontos fortes é igual estado emocional poderoso. Será que realmente faltam oportunidades para o seu crescimento? Quantas vezes desperdiçamos oportunidades na vida e depois nos arrependemos? Em quantas situações nos vimos impassíveis perante uma chance que logo vai embora sem que a agarremos? Quantas vezes nossas emoções negativas nos limitam? Milhares de vezes, mas isso não é culpa nossa. Esse tipo de situação pode acontecer com todo mundo e por variados motivos. Ou porque tivemos receio, porque pedimos conselhos à pessoa errada, porque não conseguimos naquele instante pensar direito, porque algo ou alguém nos distraiu na hora H. E embora haja quem diga que essas chances se perdem para sempre e que nunca mais haverá outras. No que, em parte, estão certas, pois cada oportunidade é única. Se enganam quando afirmam que novas oportunidades jamais virão. Sempre existirão ocasiões propícias, sempre. É claro que não serão as mesmas que já passaram e não voltam mais, mas ocorrerão outras, mesmo que sejam um tanto diferentes das anteriores, porém, ainda assim, novas chances. Outra coisa, uma pessoa que deu um passo em falso não tem o direito de se redimir? É óbvio que sim. Aliás, e se essa pessoa cometer mais erros, então acabou-se? Não possui mais nenhuma oportunidade? Será banida da vida, da sociedade? Não creio. Deus é infinita bondade e isso o torna tão grandioso que dar outras chances é algo contínuo. Assim, se Ele a tudo perdoa, porque nós que somos a sua imagem e semelhança, não haveríamos de fazê-lo? Perceba que, se Deus é amor, você também é. Eu creio nisso. Dessa forma, mesmo que no passado se tenha feito algo de ruim ou deixado passar alguma oportunidade, não titubeie quando ela chegar novamente, ainda que se apresente de forma diversa. Agarre-a, suba nela, pegue-a. As chances costumam ser rápidas e devemos pensar depressa também, agir com velocidade. Entretanto, há situações em que essas chances não vêm, então é preciso criá-las. Por exemplo, você tem uma grande ideia ou desenvolveu um determinado projeto que pode ser de extremo interesse e importância para a empresa em que trabalha, podendo até valer uma promoção ou mesmo um aumento de salário. Contudo, nunca encontra uma ocasião favorável para expô-lo em uma reunião. Há um chefe específico ou há um grupo de potenciais pessoas interessadas? Então, crie sua situação para que essa oportunidade ocorra, nem que seja numa fila de elevador ou dentro dele. Dessa forma, sabemos que a oportunidade não é algo escasso, ela existe bem na nossa frente. O que precisamos é usar a inteligência, pensar rápido e agir. A entrada em momento oportuno vale por meia vitória. Coelho Neto. Comportamento limitante. De forma simplificada, comportamento é o modo de se comportar, é o jeito de portar-se das pessoas ou dos seres diante de estímulos em relação ao entorno. Também pode ser traduzido como o conjunto de procedimentos ou reações do indivíduo ao ambiente que o cerca, isto é, o meio. Há variados modos de comportamento que se modificam de acordo com as circunstâncias. O comportamento consciente é aquele que nasce da sequência de um raciocínio, por exemplo, o ato de cumprimentar alguém na rua. Já o comportamento inconsciente, automático, por sua vez acontece de forma praticamente involuntária. A pessoa não pensa sobre um fato, como por exemplo, se coçar ao ser picado por um inseto qualquer. O comportamento privado ocorre na intimidade do lar ou quando se está sozinho. Isto é, o indivíduo não tem de se preocupar com os olhares curiosos das outras pessoas,
câmeras escondidas nos bastidores de programa de TV, por exemplo, mostram bem essa diferença. Por fim, o comportamento público. Diferentemente do anterior, se dá em espaços compartilhados ou em lugares onde há aglomerações de pessoas, em reuniões, em grupos de estudos, nas escolas, nas missas ou nos cultos das igrejas, festas e etc. Em psicologia, o conceito de comportamento se traduz em tudo aquilo que uma pessoa ou um ser faz perante seu meio, seu habitat. A interação de um sujeito e um determinado ambiente envolve um tipo de comportamento. Assim, quando este indica padrões considerados estáveis, aí temos a conduta. Em geral, o bom ou o mau comportamento é estabelecido conforme as leis e convenções sociais, que podem variar de época para época. Em certos lugares da Ásia, colocar ou passar a mão sobre a cabeça de uma pessoa é considerado uma ofensa. Já no Ocidente, não. Uma criança comporta-se bem quando obedece os seus pais. Em contrapartida, quando foge às regras estabelecidas por eles, dizem que é má comportada. Entretanto, os comportamentos que nos tolhem ou nos limitam em certos momentos são absolutamente normais ao ser humano. A menos que uma pessoa seja extremamente introvertida ou com uma timidez bem acima da média, beirando a esquizofrenia, é inerente aos humanos determinadas limitações comportamentais. A despeito de concepções genéticas, neurocerebrais e etc., cada ser humano desenvolve em sua formação uma personalidade subjetiva, isto é, única. Cada um de nós possui gostos e modos diferenciados. Coisas semelhantes ocorrem quando uma criança qualquer, devido a uma fatalidade, vem a falecer. Se a mãe mais tarde engravidar novamente e conceber outra criança e colocar nela o mesmo nome da falecida, é claro que esta não terá a mesma personalidade da primeira, nem mesmo se fosse um clone. Portanto, cada ser humano é único. Não é porque existem centenas de milhares de pessoas que se chamam Paulo que todos os Paulos são exatamente iguais em tudo. Dessa forma, é óbvio que em determinadas situações cada um de nós age de modo diferente. Você é inteligente emocionalmente? Feche seus olhos por um instante, tome uma respiração tranquila e faça uma autoanálise sobre as suas emoções. Como é o seu comportamento com a sua família? Com os seus amigos? Com os seus colegas de trabalho? E com os seus relacionamentos? O primeiro passo para aumentar o seu poder pessoal é o controle e o equilíbrio emocional. Esse áudio faz parte do audiolivro A Ciência do Poder Pessoal, um sistema de treinamento que está revolucionando a vida de centenas de pessoas, baseado em inteligência emocional, poder da mente e coaching, de Oswaldo Neto, narrado por Oswaldo Neto.